Ei, pessoal, a gente está aqui para resolver uma lista de exercícios que foi elaborada por vocês, os próprios alunos. E para elaborar esses exercícios, vocês precisaram de exercer várias habilidades, analisar, ter domínio do conteúdo, vocês precisaram de calcular, avaliar. E aí, elaborando esse exercício, vocês já estavam estudando ali a matéria, né? Então, agora nós vamos comentar a resolução desses exercícios que vocês mesmos elaboraram. Então, a equação dada foi essa, e a partir dessa reação, vocês montaram a lista. O primeiro passo para eu resolver um exercício de estequiometria é balancear a equação. Aqui a gente pode perceber que o sódio não está balanceado, porque eu tenho 2 no produto e apenas um no reagente. E também, e aí eu balanceando, colocando um 2 aqui, eu vou desequilibrar o hidrogênio e eu vou ter a necessidade também de colocar um 2 lá no hidrogênio. Balanceamos a equação, ok, vamos à primeira pergunta. Descubra a quantidade de água em mols produzida quando meio mol de hidróxido de sódio reage completamente com ácido sulfúrico. Vamos ali extrair da pergunta as duas substâncias que vão participar desse problema. Extrair o NaOH e a água. Segundo passo, vou copiar os coeficientes estequiométricos de um e de outro. Copiei, os dois estão aqui. Agora, eu vou colocar a minha pergunta. Como está falando de mol e mol, e também está falando de novo de mol, eu não preciso fazer nenhuma transformação. Então, eu simplesmente coloco ali a pergunta. Descubra a quantidade de água, então X vai estar na água, produzida quando meio mol de NaOH, meio mol, reage completamente com ácido sulfúrico. Se reage completamente com ácido sulfúrico, quer dizer que vai ter a quantidade da substância suficiente, eu não preciso me preocupar com ela. Aqui eu montei uma regra de 3. Basta resolver essa regra de 3 que eu resolvo o meu problema. Então, multiplicando o cruzado aqui, eu encontro meio mol de água. É claro que se 2 forma 2, meio vai formar meio. Então, questão 1, ok. Questão 2. Durante uma experiência de laboratório, foi misturado 40 gramas de NaOH com 60 gramas de H2SO4. Qual é a massa de sulfato de sódio formada nessa reação? Então, aqui na hora de extrair as substâncias que participam, eu posso ficar na dúvida, porque ele fala de NaOH, ele fala de H2SO4 e ele fala de sulfato de sódio. Mas os problemas de estequiometria a gente resolve com 2. Então, eu tenho que entender a proporção que a base e o ácido reagem para saber qual dos dois eu vou utilizar no meu problema. Da equação aqui em cima, são 2 mols da base para 1 mol do ácido. Tá aqui. Vou transformar em grama, porque tá grama, a pergunta está em grama e grama. Então, 2 mols do ácido. 1 mol eu sempre consigo olhando na tabela. Então, na tabela 23 do sódio, 16 do oxigênio e 1 do hidrogênio. No total, 40 gramas para 1 mol. Do ácido sulfúrico, 2 vezes o hidrogênio, que é 1, mais 32, que é o enxofre, mais 4 vezes 16, que é o oxigênio, então eu tenho 98. Como são 2 mols que eu quero de hidróxido de sódio, eu peguei a massa de 1 mol e multipliquei por 2, então 80 gramas. O ácido era apenas 1 mol, então só copiei aquele valor que eu tinha achado. Montando agora a regra de 3 com o que eu preciso. Vamos experimentar primeiro a base, né? Então, vou colocar 40 ali e vou ver quanto eu precisaria do ácido para reagir. Resolvendo essa regra de 3, eu vi que
Se eu colocar metade, eu também vou precisar da metade aqui de ácido sulfúrico, ou seja, 49. 49, isso quer dizer o quê? Que por mais que eu coloque os 60 gramas, eu só vou consumir 49. Então, isso é um indicativo de que a massa que eu vou usar é da base e não do ácido. Porque eu tenho as 40 gramas, ok. Eu precisaria de 49, mas eu estou usando 60. Mas vai sobrar, tá em excesso. Então, essa informação aqui eu posso deixar. E relacionar agora o sulfato de sódio com o hidróxido de sódio. Copie os coeficientes aqui em cima, né? 1 de sulfato de sódio e 2 de hidróxido de sódio. A massa, vou transformar em massa, que ele está perguntando qual a massa de sulfato de sódio formada. Eu tenho que transformar esses mols em massa. Do Na2SO4, 23, que é o sódio, vezes 2, mais 32 do enxofre, mais 4 vezes 16 é 142. Então, eu descobri que a massa molar do sulfato de sódio é 142 gramas. 142 gramas reagem com 80 do NaOH, porque eu já tinha visto que um mol era 40 aqui anteriormente e que na equação eu tenho 2 mols, então se um mol é 40, 2 mols, 80. Então, 80 produzem 142, 40 vão produzir X. Então, a minha resposta aí, multiplicando cruzado, vai ser 71. É claro que se eu usei a metade, consequentemente eu vou produzir a metade. Então, exercício 2, ok também. Vamos para o 3. Quantas moléculas de água são formadas para cada molécula de ácido sulfúrico que reage? Bom, então eu estou falando de água com ácido sulfúrico. Água, ácido sulfúrico. Copiando os coeficientes da reação, 1, aqui tem 1, né? Para 2 aqui da água. O mol é sempre 6 vezes 10 a 23 moléculas. A gente usa o valor arredondado. Então, o mol, 6 vezes 10 a 23 moléculas. Então, aqui, e 2 mols é o dobro disso. Então, 2 vezes 10 a 23 moléculas. Então, se eu tenho aqui que eu tinha 1 mol de ácido sulfúrico, eu sei que 6 vezes 10 a 23 moléculas vão produzir 2 mols de H2O, ou seja, 2 vezes 10 a 23 moléculas. Faltando um aqui, né? E aí, se um reage para 2, se eu tenho uma molécula de ácido, eu vou precisar então de o dobro, ó, de moléculas para reagir. Então, serão 2 moléculas. Para cada 1 mol, eu formo 2 mols. Para cada 6 vezes 10 a 23, eu formo 12 vezes 10 a 23. 12 vezes 10 a 23 é o dobro. Então, uma molécula eu vou produzir 2. Ok? Também esse exercício. Exercício 4. Se 4,9 gramas de ácido sulfúrico, já coloquei ele aqui, são completamente neutralizadas com hidróxido de sódio. Lembra que eu falei da informação? São completamente neutralizados, quer dizer que eu não preciso me preocupar com essa substância que vai ter a quantidade suficiente. Qual a massa de NaOH necessária para esse efeito? Então, eu tenho aqui H2SO4 sendo relacionado com hidróxido de sódio. Copiando os coeficientes estequiométricos, 1 mol para 2 mols, aqui embaixo. 1 mol, convertendo isso em massa, porque o exercício está relacionando massa, 98 gramas reagem com 80 gramas. A pergunta é, e 4,9? Se 80 reage, 98 reage com 80, 4,9 com X. Montei a minha regra de 3 aqui.
Multiplicando cruzado, né? 98 vezes x, 98x. 4,9 vezes 80. O meu resultado será 4 gramas. Aqui eu coloquei a massa, a conversão do mol em massa, né? Só para vocês lembrarem. Vou parar esse vídeo, vou gravar outro para não ficar muito longo, tá bom? Tchau.